Então, hoje nós vamos estar falando sobre os antimicrobianos, tá bem? Quando o termo antimicrobianos, ele inclui antibióticos, antifúngicos, antivirais. Só que, especificamente, nós vamos iniciar com os antibióticos. Em posterior, nós vamos estar trabalhando, então, os antifúngicos, assim como os antivirais e também, se der tempo, os antiparasitários, que eu acho que são grandes grupos importantes que a gente trabalha na farmácia, tá bom? Então, o antimicrobiano é o termo genérico. Inclui antibiótico, antifúngico e antiviral, ok? Hoje nós vamos falar dos antibióticos. Nós temos antibióticos que atuam na parede celular, nós temos antibióticos que atuam na membrana bacteriana, nós temos antibióticos que atuam no DNA e RNA bacteriano, nós temos antibióticos que atuam na síntese proteica e temos antibióticos que atuam o quê? Na síntese de ácido fólico, necessária para a síntese de DNA. Tá bem? Vamos fazer uma revisãozinha rápida da microbiologia e aí alguns aspectos importantes sobre os antimicrobianos. Tá bem? Então, graças a Deus, surgiu o quê? Surgiu os antibióticos. Por quê? Se a gente observar, muitas pessoas morreram por conta de doenças infecciosas. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, a difteria, que desenvolveu o quê? Desenvolveu o croup, né? Então, muita gente morreu de difteria por conta de não ter um antibiótico específico, né? E com o advento, depois da penicilina, aí nós tivemos a cura para diversos males infecciosos. Nós tínhamos a gangrena gasosa, que causava lesão também no indivíduo. Nós tínhamos a sífilis, né? Uma coisa é a sífilis primária na região genital, outra coisa é a sífilis secundária e até mesmo a terciária, que acabava atingindo até o sistema nervoso central do indivíduo. Então, nós tínhamos pacientes que morriam de sífilis, e aí se resolveu o problema. Nós tínhamos uma doença infecciosa chamada tuberculose, que foi conhecida como mal do século, né? E matou muita gente, que também, né, foi remediada com o uso dos antibióticos. E agora voltando, né, por conta do uso indiscriminado dos antibióticos. Nós tínhamos também o clostrídio tetânico, né, na qual muitas crianças morriam no parto 7 dias depois, ou também era conhecido como mal de 7 dias, que dava o tétano na criança. Então, os partos normalmente aconteciam em casa, se fazia o corte do cordão umbilical com tesouras, né, e objetos que tinham um micro-organismo, e aí acabava infectando o recém-nato e ele morria depois de 7 dias, chamado mal de 7 dias. Tá bem? A febre tifoide, que também matou muita gente. E com o advento dos antibióticos, nós conseguimos, né, aliviar muitos males da humanidade. E hoje nós estamos sofrendo a consequência dos usos indiscriminados desses antibióticos. É importante diferenciar a célula humana da célula o quê? Da célula bacteriana. Tá bem? Por quê? Os alvos farmacológicos são em estruturas que estão presentes apenas no micro-organismo, porque ele vai ser seletivo para o micro-organismo, e vias metabólicas presentes apenas o quê? Presente no micro-organismo. E as diferenças estruturais entre as células dos humanos e as células bacterianas. Então, nós temos a célula humana, é uma célula eucariótica. Toda célula eucariótica, nós temos o quê? O núcleo e o nucleolo, ou seja, o seu material genético é organizado onde? No núcleo e nucleolo. Outra coisa importante, aí nós temos, né, a membrana nuclear, a membrana plasmática, nós temos o ribossomo, né, que são sínteses que promovem síntese proteica. E aqui já tem as diferenças estruturais importantes, né? Aqui o ribossomo do ser humano é 40 e 60S. E depois as bactérias são diferentes. Então, a célula eucariótica tem o quê? Envoltório nuclear, todo o seu material genético organizado no núcleo. Enquanto as bactérias são chamadas de células o quê? Procariontes. Ela não tem envoltório nuclear, ou seja, todo o material genético dela fica disperso no citoplasma. E ela tem estruturas diferenciadas, como por exemplo o plasmídio. Então, além do DNA que ela possui, ela tem uma alça fechada de DNA chamado o quê? Plasmídio, que se reproduz independente do material genético. E ele normalmente contém os genes de resistência. O ribossomo também tem uma diferença estrutural,
são as subunidades 50 e 30S. Tem grânulos de reserva, mesossomos, tem flagelo, e aqui uma outra diferença estrutural importante, a parede celular. Bem? Então, a célula, né, procarionte, ou seja, as bactérias, elas possuem parede celular, enquanto as células dos seres humanos, nós não temos o quê? Parede celular. Ok? Então, aí nós temos as diferenças, né, entre as células procarióticas e as células o quê? Eucarióticas. As células eucarióticas, núcleo, ribossomo diferenciado, 40 e 60, bem? Enquanto que a célula procariótica, no caso da bactéria, ela tem parede celular, o material dela fica disperso no citoplasma, não tem o envoltório nuclear, e ela tem o plasmídio, alça fechada de DNA, que se reproduz independente, que contém informações genéticas para a resistência bacteriana. O seu ribossomo é 50 e 30S. Tá bem? Então, dessa forma eu consigo, então, já identificar os possíveis alvos farmacológicos dos antibióticos. Estruturas essenciais, né? As bactérias possuem algumas estruturas que são essencialmente necessárias e outras que são facultativas. E elas se diferenciam no tamanho, formas fundamentais e arranjos. Então, estruturas essenciais para a sobrevivência da bactéria. Ela tem o DNA, o cromossomo, o ribossomo, tem o plasmídio, tem a membrana plasmática e ela tem a parede celular. A parede celular é constituída de peptoglicano. Quanto maior o peptoglicano, mais espessa é essa parede. Então, nós observamos uma grande quantidade das bactérias gram-positivas e uma menor quantidade das bactérias gram-negativas, certo? As estruturas facultativas, que não necessariamente ela precisa conter, não obrigatoriamente ela precisa conter, é o flagelo, a cápsula, as fímbrias e o mesossomo, tá bem? E elas vão se arranjando da seguinte forma, vamos lá. Quanto ao tamanho e formas fundamentais, em cocos, bacilos, em bacilos, em espiros, que é a espiroqueta, no caso da sífilis, em víbrions, que é o vibrião colérico, da cólera, e os esporos, que não é uma forma, né, é um estado, né, que ela fica de forma latente, vamos dizer assim. Elas podem ser arranjadas, né, duas bactériazinhas lá, Diplococcus, Streptococcus, que é uma atrás da outra, Staphylococcus, todo mundo juntinho, Diplobacilos, Streptobacilos, tá bem? E os espiros, que são as espiroquetas, elas não o quê? Elas não se arranjam, tá bom? Então, a célula, então, procariótica, então ela tem lá a membrana plasmática, material genético, DNA disperso, tem o plasmídio, flagelo, né, o mesossomo, ok? Então tá lá, a parede celular é espessa, né, que dá rigidez a ela, e aí o flagelo também como estrutura, o quê? Estrutura facultativa, tá bom? Às vezes possui cápsula, que aí dificulta a fagocitose, e possui pelos, né, que seriam os pili, né, os pili. Bom, uma das formas, como eu falei para vocês, além do material genético, além do DNA, né, o cromossomo que ela possui o que nós chamamos de plasmídios. E os plasmídios é uma alça fechada de DNA. Uma alça fechada de DNA que contém informações. Que informações ela contém? Ela contém o quê? Informações de resistência. Então, tem genes de resistência. Tá bem? Bom, o que uma bactéria? Então, uma bactéria A e uma bactéria B. A bactéria A tem lá o plasmídio, né? Ela acaba transmitindo o plasmídio de resistência através de uma estrutura chamada fímbrias ou pili. Esse processo de transferência do plasmídio conjugativo, né? Do plasmídio de uma bactéria A para uma bactéria B, chama-se conjugação. Então, conjugação é o principal mecanismo de transferência de gene de resistência de uma bactéria para outra. E qual a estrutura que é responsável pela transferência? As pilins, né? Ou fímbrias. Fímbrias ou pilin. Tá bom? Pode acontecer também por transdução, mas lá os plasmídios conjugativos é a principal forma. A transdução, na verdade, é o quê? Eu tenho um vírus bacteriano, né, que ele parasita, de certo, a bactéria. Esse vírus ele acaba sendo contaminado, vamos dizer assim,
pelo plasmídio, ou seja, ou pode-se dizer que ele capta esse plasmídio e transfere para outra bactéria. Também é uma forma de transferência. Tá bem? Então, tá lá. As outras estruturas, o mesossomo, as inclusões, e aí eu tenho o ribossomo. E o ribossomo já tem as diferenças, né? 30 e 50S são as unidades fundamentais do ribossomo. A parede celular é uma estrutura constituída principalmente de peptidoglicano, lipídios e ácidos graxos, mas o peptidoglicano é o que nós vamos dar importância. Elas podem ser diferenciadas em gram-positivos e gram-negativos, micobactérias e piroquetas. Gram-positivo é azul do céu, né? Azul, enquanto gram-negativo mais avermelhada, né? São a coloração de gram. Então tá lá. Gram-positivo mais azulado, enquanto que a gram-negativa, volta aqui, gram-negativa é mais o que? Avermelhada. Tá bem? É a coloração que a gente observa. Por que ela era colorida dessa forma? Por conta da parede celular ser mais espessa, porque é constituída de uma maior quantidade de peptidoglicano. Tá bom? E outra coisa importante é que ela produz o quê? Ela produz uma enzima chamada beta-lactamase, que lhe confere também resistência, porque degrada o anel beta-lactâmico das penicilinas. Já a bactéria gram-negativa, mais avermelhada, não é mais azulada, né? Mais avermelhada por quê? Porque a camada de peptidoglicano é mais delgada. Olha lá, é mais delgada quando comparada uma bactéria gram-positiva a uma bactéria gram-negativa. Ela é bem mais delgada, então ela vai se colorir na coloração de gram mais avermelhada. Okay? Outra diferença importante, ela tem o espaço periplásmico e nesse espaço periplásmico possui as enzimas beta-lactamase. Tá bem? Então, olha, observa que a bactéria gram-positiva ela liberava as beta-lactamases, enquanto que as gram-negativas ela fica armazenada, essas beta-lactamases, no espaço periplásmico. O que é o espaço periplásmico? É o espaço entre a parede e a membrana celular. Então, esse espaço aqui, né, onde tem as beta-lactamases acumuladas. Tá bom? Patologias causadas por bactérias. Aí nós temos cutâneas, um impetigo, bolhoso, causado por estáfilo, o não bolhoso por estrepto. Nós temos o estafilococcus, né, que causa a furunculose. Nós temos a amidalite por estreptococcus, né? Temos a Neisseria gonorrhoeae, né, que normalmente são bactérias extracelulares, e por ser bactérias extracelulares, eu vou ter uma maior quantidade de fagócito, e aí a maior quantidade de material purulento. Eu vou ter uma quantidade de material purulento. Tá bom? Patogenicidade da bactéria. Ela consegue infectar, às vezes, a superfície, penetra no organismo, se multiplica, vai interferir com os mecanismos de defesa, e aí causa o dano no tecido. E quando causa dano no tecido, então ele tem o quê? A infecção. Tá bem? Os que favorecem a colonização, às vezes, são estruturas como a adesina, a invasina, tá bem? Exotoxinas, né, produzidas por elas, ou endotoxinas, ok? O que são exotoxinas? Então, tem a bactéria. Exotoxina, ela produz essa toxina e é liberada no meio. Exotoxina. Endotoxina é um pedacinho, tá, da parede celular. São chamados lipopolissacarídeos. Tá bem? Isso aqui são chamados endotoxinas. É um pedacinho da bactéria. A exotoxina são o quê? Toxinas produzidas e liberadas no meio. Ok? O exemplo é a Corynebacteria diphtheriae, que produz o quê? A toxina que atua no sistema nervoso central e cardiovascular. Então, o cara não morre da infecção propriamente dita, mas sim da toxina que é produzida por ela. Eu tenho as vias de transmissão pelo trato respiratório, trato gastrointestinal, geniturinário e pela pele. São as vias de transmissão. Bem? E outra coisa importante é compreender os alvos farmacológicos. Eles têm os alvos farmacológicos em classe 1, classe 2 e classe 3, ou seja, dividem os antimicrobianos nessas três classes. O que seria a classe 1? São moléculas fundamentais, como glicose. Então, esse alvo aqui não é um alvo interessante para atuar com os antimicrobianos. Por quê? As vias entre a bactéria e os seres humanos, certo? E os seres humanos são semelhantes. Então, a captação de glicose vai interferir tanto na bactéria como no ser humano. O alvo 2 já se torna interessante, onde ele pega o quê?
moléculas, macromoléculas, e vai se transformando em quê? Em moléculas já arranjadas, como, por exemplo, os aminoácidos, os nucleotídeos, por exemplo, o ácido fólico, vai se transformar depois no nucleotídeo. Então, aqui já se torna um alvo mais interessante. E, por último, o alvo muito utilizado é o quê? É o terceiro, onde eu vou ter a síntese da parede celular, a síntese de proteína, a síntese de DNA. Então, esse alvo, a terceira classe aqui, seria o alvo mais adequado para os usos dos antimicrobianos. Bem? Então, os alvos farmacológicos são estruturas presentes apenas no micro-organismo, por exemplo, a parede celular. Diferenças constitutivas entre os micro-organismos e os seres humanos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Os ribossomos, né? Os ribossomos da bactéria é 50 e 30S. Nos seres humanos é o quê? 60 e 40S. Então, aqui, o antibiótico vai atuar mais aonde? Na síntese proteica bacteriana do que dos seres humanos. Outro exemplo, vias metabólicas presentes apenas no micro-organismo. É o exemplo aqui, ó, as sulfas. A bactéria não consegue sintetizar, não consegue obter da dieta, né? O ser humano obtém o ácido fólico da dieta, a bactéria não. A bactéria tem que partir do PABA, ácido para-amino-benzoico, sintetizar o ácido fólico. O ácido fólico depois sofre uma ação e se torna ácido tetrahidrofólico, hidrofólico, e depois dá origem ao quê? As bases nitrogenadas, que é a adenina, guanosina, citosina, que vai dar origem ao quê? Ao DNA. Tá bem? Bom, aqui as sulfas atuam aqui. Essa via metabólica só está presente aonde? Só está presente no micro-organismo. Então, as sulfas atuam aqui. Se está presente, é mais seletivo para o micro-organismo. Então, esses são os alvos farmacológicos interessantes para o uso dos antimicrobianos. E a parede celular, né? A parede celular também é um alvo farmacológico extremamente importante, onde eu parto da unidade de tijolo, né? Ácido acetilmurâmico, adiciona mais duas alaninas nela, no acetilmurâmico. Então tá lá, acetilmurâmico com as duas alaninas. Se complexa mais a glicosamina. E aí eu formo o quê? Eu formo a unidade tijolo. Então tá aqui, ó, unidade tijolo. Tijolo. Essa unidade tijolo ela vai ser transportada por um lipídio, ou seja, ele é um transportador. Então ele pega essa unidade tijolo, transporta para fora, ou seja, eu estou no interior da bactéria, sintetizei a unidade tijolo, depois ele é transportado para fora. Então estou na membrana, ó, interior, membrana, e aqui a parede. A parede está sendo construída, ó. Unidade tijolo, unidade tijolo, unidade tijolo, unidade tijolo, certo? Esse lipídio libera essa unidade tijolo, e aí eu tenho uma enzima chamada transpeptidase que incorpora essa unidade tijolo na parede de peptidoglicano. E aí eu vou construindo o quê? A parede celular. Tá certo? Tá bem? Muito bem. Então, ácido acetilmurânico mais acetilglicosamina mais duas alaninas forma o quê? A unidade tijolo. Formei a unidade tijolo. A unidade tijolo é transportada pelo lipídio, ou seja, o lipídio pega essa unidade tijolo e transporta para fora. Depois esse lipídio vai pegar uma outra unidade tijolo e assim vai se construindo a parede celular. Isso aqui só está presente aonde? Esse mecanismo? Na bactéria. Tá bem? Só está presente na bactéria. Diferenças constitutivas ali também, ó. A DNA polimerase, a RNA polimerase, está presente, são diferentes das dos seres humanos, então já é um alvo farmacológico interessante. Um exemplo dessa aqui, ó, é a DNA girase, ou também chamada topoisomerase 2. O material genético da bactéria está todo enroladinho no cromossomo, ok? Todo enroladinho. Tá lá, todo enroladinho. Então, para ela se duplicar, o que ela tem? Ó? O que ela tem que fazer? Ela tem que desenrolar o seu material genético, duplicar ele, certo? E aí, consequentemente, duplicou. Então, essa enzima é chamada DNA girase. Tá bem? DNA girase. Ou seja, gente, eu tenho lá, ó,
célula mãe, célula filha. Ok? Célula mãe, célula filha. O material genético, ele está todo enrolado. Aí eu tenho o ribossomo. Muito bem. Então, o que que acontece? A topoisomerase 2, ela desenrola a fita. Ok? Então, a DNA girase, ela desenrola a fita. Desenrolou. Aí depois eu tenho o quê? A DNA polimerase. Segundo ano, segundo grau. A DNA polimerase vai lá e faz a cópia. Muito bem. Então, agora eu tenho duas fitas, né, de DNA. Aí o que que acontece? A DNA girase, que tinha desenrolado, vai lá novamente, faz o quê? Enrola o material genético. Agora ele tem dois DNA. Tudo bem. Tem dois DNA. O que é que ela precisa agora? Bom, agora ela precisa sintetizar proteínas estruturais. Por exemplo, peptidoglicano da parede é de origem proteico. Então, ocorre um processo agora aqui de transcrição. Quem que faz isso aqui? É a RNA polimerase. Ela vai lá, faz uma cópia da informação que ela precisa e forma o quê? O RNA mensageiro, que vai aonde? No ribossomo. E vou sintetizando o quê? Proteínas estruturais. Muito bem, agora ela sintetizou proteínas estruturais, sintetizou o novo ribossomo, não é isso? Ela sintetizou lá o peeling, ou seja, outras proteínas estruturais, duplicou seu material genético, ela forma o quê? Ela forma os centríolos, né? Para transportar essas outras unidades. Então, joga lá o ribossomo, o material genético vai para lá, certo? Agora, ela formou, da célula mãe, ela formou a célula filha. Então, ela tem que duplicar todas as estruturas. E é nesse sentido que, né, é o alvo farmacológico dos antibióticos. Tá bem? Então, a DNA girase, o que ela faz? Ela impede, não deixa desenrolar o cromossomo. Quer dizer, ela desenrola o cromossomo. Os quinolonas impedem, inibindo a DNA girase, né? Então, já eu sei como que procede o processo. Bom, como eu falei, outra via metabólica presente apenas no micro-organismo. Nós obtemos o ácido fólico, os seres humanos obtêm esse ácido fólico da onde? Da dieta. Ok? A bactéria tem que sintetizar, então ela sintetiza a partir do para-aminobenzoico, converte em ácido fólico, depois converte o ácido fólico em tetrahidrofólico, depois do tetrahidrofólico ele vai sintetizar o quê? As bases púricas e piridímicas, que é quem? Citocina, adenina, guanosina, uracila, lembra disso? Segundo ano, segundo grau. Muito bem. Aí eu tenho uma enzima chamada dihidropeptorato sintetase que converte o PABA em ácido fólico. A outra, dihidrofolato redutase, converte o ácido fólico em tetrahidrofólico. Ok? Essa via metabólica aqui, ó, de conversão do PABA ao ácido fólico, só está presente onde? No micro-organismo. Então, é extremamente interessante. E quem que atua lá? As sulfas. Tá bom? Por isso que é vias metabólicas presentes apenas onde? No micro-organismo. Vamos embora. Então, quais são os alvos farmacológicos? Antibióticos que interferem com a síntese da parede celular, antibióticos que interferem sobre a membrana celular, que aqui não é um alvo tão interessante, porque a membrana celular da bactéria é semelhante, a estrutura dela é semelhante à dos seres humanos. Então, aqui, ó, é semelhante. Então, aqui, esses antibióticos aqui, eles são mais o que? Abre aspas, tóxicos aos seres humanos do que os outros. Antibióticos que atuam na síntese proteica bacteriana, antibióticos que atuam na síntese DNA e RNA, e antibióticos que interferem com o quê? Com a síntese do ácido fólico. Tá bem? Para a escolha do antimicrobiano, o médico leva em consideração as características do hospedeiro e bem o local também, né? Local, idade, fatores relacionados com a droga e fatores relacionados com o micro-organismo. Vamos dar um exemplo assim? Então, não é totalmente de forma empírica. A mulher está com cistite. Cistite. O que é cistite? Um processo infeccioso na bexiga. Ok?
Então, tem dor urinária, dando várias vezes aos pouquinhos, desura e dor na região hipogástrica. Então, ele já sabe, ó, local, trato geniturinário. Trato geniturinário, normalmente, que micro-organismo que é lá? Normalmente é gram negativo. Se é gram negativo, tem menor quantidade de peptidoglicano, ou seja, a parede celular é mais delgada. Muito bem, se ela é mais delgada, então vou dar preferência para que antibiótico? Um antibiótico que tem um espectro para gram negativo e se concentra onde? Tem boa concentração ou boa distribuição onde? No trato geniturinário. Ok? Porque as penicilinas não vão funcionar adequadamente aqui. Então, vai dar preferência, por exemplo, para as quinolonas. Tem um espectro para gram negativo, tem concentração urinária adequada, né? E, consequentemente, trabalha. Vamos dar outro exemplo aqui, para compreender a escolha do antibiótico. Sinusite. Sinusite aonde? No trato respiratório superior. Então, aí o médico vai lembrar, bom, hospedeiro, trato respiratório superior. Normalmente, o que? Respiratório superior, normalmente são bactérias o que? Gram positivo. Gram positiva, bom, já sei então que o microorganismo é gram positivo. Mas o tecido é um tecido ósseo. O tecido ósseo eu tenho baixa irrigação sanguínea, diminuição do fluxo sanguíneo. Se tem diminuição do fluxo sanguíneo, provavelmente favorece o quadro de resistência. Muito bem, então ele vai escolher o quê? Um antibiótico que tenha boa concentração no trato respiratório superior, tá bem? E que tenha um espectro para o quê? Para gram positivo. Aí escolhe o quê? Amoxicilina. Mas tem um problema da resistência, ele aí associa junto o quê? Com ácido clavulônico para contornar o problema da resistência. Então, dessa forma, o médico às vezes vai escolhendo o quê? De forma empírica, mas não, abre aspas, mas não é totalmente empírico. Ele leva sempre em consideração fatores relacionados ao micro-organismo, fatores relacionados ao hospedeiro, fatores relacionados à droga, ou seja, ao antibiótico. Tá bem? E aí o termo, né, antibióticos são substâncias que destroem o micro-organismo. Tá bem? Destrói ou para o seu crescimento. Então, quando ele para o crescimento, nós chamamos que bacteriostático. Quando ele destrói o micro-organismo, ele é um bactericida. Tudo bem? Entenderam a diferença? Bacteriostático depende do quê? Vai depender. Se ele para o crescimento, quem que vai destruir? O restante. É o sistema imunológico. Sistema imunológico. Tá bom? Vamos lá. E outra coisa importante, uma preocupação muito é o quê? De infecções hospitalares vir para onde? Vir para a comunidade. Aqui são as superbactérias. Tá certo? Muito bem. Por quê? Porque vai interferindo também com a microbiota do indivíduo, né? Mata o que tem que matar e o que não tem. Tá certo? Os antibióticos têm seu uso profilático, por exemplo, a coqueluche, né? A coqueluche, ou também causada pela Bordetella pertussi. Bordetella pertussi. Ela é extremamente contagiosa. Então, às vezes tem a criança, que ela está contagiando com sinais e sintomas, o irmãozinho dela vai utilizar um antibiótico para evitar o quê? Se infectar novamente. Então, tem um uso profilático em determinadas situações e uso terapêutico, né, quando, né, precisa se utilizar naquela determinada situação específica. Eu tenho que conhecer do antimicrobiano o mecanismo de ação, o espectro, a sua farmacocinética. Quando eu falo farmacocinética, eu estou falando fatores que interferem com a absorção, a distribuição dele no organismo, no foco infeccioso. Não adianta nada ter um excelente antibiótico, um excelente espectro e ele não atingir o foco, tá bom? Tem que saber também o metabolismo, a sua excreção e a concentração sérica dele, tá bom? E aí nós temos então os antibióticos bactericidas e bacteriostáticos, tá bem? Bactericidas e bacteriostáticos. Quando ele atinge concentração inibitória mínima, nós falamos que ele é o quê? Um bacteriostático. Quando ele atinge concentração bactericida mínima, ele é um bactericida.
ok? Lembrando mais uma vez que o bacteriostático para o crescimento bacteriano. E aí quem que destrói o micro-organismo? O sistema imunológico do indivíduo. Por isso que os bacteriostáticos, em determinadas situações, não podem ser utilizados. Situações onde está envolvendo o órgão vital, como coração, pulmão, rim, sistema nervoso central, dá-se preferência para antibióticos bactericida. Por exemplo, o indivíduo está fazendo quimioterapia, não pode esperar o sistema imunológico. O imunológico deve estar comprometido, ou o paciente fazendo uso de imunossupressor. Então é necessário entrar com o quê? É necessário entrar com bactericida. Outra coisa importante é entender que existe antibiótico concentração dependente e tempo dependente. O que é concentração dependente? À medida que eu aumento a concentração dele em 2 vezes, aumento o poder bactericida dele. Ok? Se eu aumento em 3 vezes a concentração dele, aumento 3 vezes o poder bactericida dele. E aumenta o quê? O período pós-antibiótico. O que é o período pós-antibiótico? O período pós-antibiótico vai de quando você administra o medicamento, para de administrar, está administrando o medicamento, para de administrar. Muito bem. É o tempo que vai entre a última parada de administrar e o crescimento novamente bacteriano. Então, você deu a primeira dose, né, do antibiótico, o antibiótico foi destruindo o micro-organismo. Certo? Muito bem, não deu a segunda dose. Aí ela vai voltar a se multiplicar novamente. Então, esse período da última dose, você deu. E ela voltar a crescer novamente, multiplicar-se novamente, é chamado período pós-antibiótico. O período pós-antibiótico ele está presente principalmente em quê? Nos antibióticos concentração dependente. Nos antibióticos tempo dependente, não adianta você aumentar em 10 vezes a concentração do antibiótico, que não vai aumentar o poder bactericida. Ou seja, se é para tomar 7 dias, tem que tomar 7 dias. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, as quinolonas, né? Quinolonas que a gente tinha perflacin em dose única. Por que em dose única? Porque ela tinha um poder, aumentava a concentração em 10 vezes a concentração do antibiótico e ela tinha um período pós-antibiótico longo. Enquanto, por exemplo, os beta-lactâmicos, eles são tempo dependente. Então, o que acontece? Tem que usar pelo período correto de tempo, senão não vai funcionar. Tá bem? Volta novamente a infecção. É importante eu conhecer também o espectro de ação, saber que existe antibiótico que tem o espectro de ação pequeno, ou seja, ou é só para gram negativo, ou é só para gram positivo. Eu tenho antibiótico que tem um espectro ampliado, ele é mais gram positivo e pega algumas bactérias gram negativas, ou ele é mais gram negativo e pega algumas bactérias gram positivas. E o espectro ampliado, ou amplo espectro, aí pega gram positivo e gram negativo. Tá bem? A farmacocinética é importante eu conhecer que ele tem fatores que interferem com a absorção, então de preferência todo antibiótico, para a gente por preconização, né? E para evitar esse negócio, esse é com suco, esse é com leite, isso aqui vai interferir, é com água. Tá bem? Ele é bem absorvido, ele vai ter uma distribuição, então é importante eu conhecer o que interfere, às vezes, na absorção dele. Então, de preferência, o antibiótico sempre tomar com água. A distribuição, entender que ele sofre um processo de metabolismo, aí eu tenho que compreender que eu tenho fármacos que são inibidores enzimáticos e fármacos que são indutores enzimáticos. E a excreção, né? E na excreção é importante saber se o metabólito dele é um metabólito ativo ou não. Porque se ele for ativo, às vezes ele é reabsorvido e tem a sua ação novamente. E aí também saber se ele é mais por via renal ou é mais hepatobiliar, fezes. Tá bom? Então vamos dar algum exemplo aqui, ó. A gentamicina, por exemplo, ela é inativada em pH ácido. Então por isso só tem ela por via parenteral. A neomicina não tem absorção, baixa absorção. Então só restringiu ela a nível tópico. Ok? E é nefrotóxica. Tetraciclina sofre influência do quê? Com leite com hidroxialumínio. Então quela. Tá bem? Assim como a ampicilina. Com alimento diminui a absorção. Por isso que no SUS se preconiza hoje o quê? Amoxicilina. Antes se utilizava muito ampicilina, na década de 90. E aí verificou-se que havia quadros de resistência por conta de dificultar a absorção, não atingir a concentração adequada. E aí
preconizou-se trabalhar com quem? Com a amoxicilina, cujo alimento não interfere na sua absorção. Tá bom? A distribuição, é importante saber se alcança, né, o tecido adequado, a concentração adequada, atravessa as barreiras biológicas. Quais são as barreiras biológicas? Barreira hematocefálica, barreira placentária, tá bem? Então, saber se penetra ou não no sistema nervoso central, ok? Se atinge concentração adequada no tecido ósseo, como, por exemplo, gentamicina, lincomicina, ceftriaxona terceira geração, que penetram bem no tecido ósseo, então atinge boa concentração, utilizado muito em infecções como para osteomielite. É importante saber a via metabólica, o metabolismo, se eles são inibidores enzimáticos, se são indutores enzimáticos. Aí nós temos cloranfenicol, eritromicina, ciprofloxacina ou floxacina, são todos inibidores enzimáticos, citocromo P450. Aí vai aumentar a concentração sérica dos outros fármacos, que são administrados concomitante com ele, e aí vai aumentar o quê? As reações adversas. Exemplo aqui, ó. Ciprofloxacina administrado junto com o quê? Com anticoagulante. Ela é inibidor de citocromo P450. Aumenta a concentração dela, aumenta o efeito. E aumenta o quê? As reações adversas. Tá bom? O mesmo acontece com a eritromicina, ó, com astemizol, carbamazepina, que é um anticonvulsivante. Então, aumenta a concentração sérica, aumenta o efeito e aumenta também o quê? As reações adversas. Por exemplo, cloranfenicol, né, com varfarin, pode correr o risco de desenvolver o quê? Hemorragia, porque aumenta a concentração sérica, aumenta o efeito e aumenta as reações adversas. Tá bem? Vamos lá. Ainda, conhecer os antibióticos que são indutores enzimáticos, por exemplo, a rifampicina. Aí é o contrário. A rifampicina acelera o citocromo P450. Se acelera esse complexo de enzimas, ela vai metabolizar mais rápido, então vai diminuir a concentração do sangue, vai diminuir o quê? Vai diminuir o seu efeito. Então, como por exemplo, um anticoncepcional corre risco de engravidar, no caso do anticoagulante, corre risco de desenvolver uma trombose. Tá bem? Aí é importante saber se o metabólito dele, que é esse que depois é metabolizado, se é ativo ou inativo. Por exemplo, a cefalosporina, penicilina e perflacin é ativo, enquanto as sulfas tetraciclinas são inativas. A expressão, saber se é renal ou biliar. As penicilinas, aminoglicosídeos, é por via o quê? Renal. Enquanto que a eritromicina, a azitromicina é por via o quê? Hepatobiliar, e aí parcialmente pelas fezes. E aí, trato gastrointestinal. Entender se atinge uma concentração sérica adequada, é isso? O tempo de meia-vida dele. Eu tenho que lembrar, então, o que é tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é aquela dose necessária, né? Aquele tempo necessário, aliás, para se eliminar 50% do antibiótico, ou do fármaco. Para eliminar 50% do fármaco. Ok? Então, eu demoro em torno de 4 a 5 tempos de meia-vida, ou seja, do fármaco, para eliminar 100% do fármaco. Agora vamos pensar o contrário. Quantos tempos de meia-vida serão necessários para atingir 100% da concentração sanguínea? A mesma coisa, de 4 a 5 tempos de meia-vida. Por isso que, às vezes, os médicos administram o que chama de dose de ataque. Então, manda tomar 2 comprimidos, por exemplo. Para quê? Para atingir logo a concentração sérica adequada e destruir o micro-organismo. Entenderam isso? Muito bem. Bactericida e bacteriostático, nós já sabemos. O bacteriostático para o crescimento bacteriano. E aí nós temos tetraciclina, cloranfenicol, tianfenicol, macrolídeos. E os SIDAs são o quê? Os beta-lactâmicos e os aminoglicosídeos. Beleza? Então tá lá, ó. Aqui mostrando o que são os aminoglicosídeos e as fluoquinolonas, são antibióticos C, concentração dependente. Ok? À medida que você aumenta a concentração dele, ó, aqui eu tenho ó, tempo, e aqui concentração, número de colônias de bactéria.
À medida que você aumenta a concentração do fármaco, você destrói mais micro-organismos. E, consequentemente, tem um período pós-antibiótico, ou seja, quando você para de tomar um antibiótico, é o período até ela voltar a se crescer novamente. Isso aqui é chamado de período pós-antibiótico. Então, à medida que nos antibióticos, concentração dependente, quanto você aumenta a concentração, você aumenta o poder bactericida e aumenta o período pós-antibiótico. Ok? Se aumentar lá 3 vezes, olha lá, diminuiu ainda mais drasticamente o número de colônias bacterianas e aumentei também o quê? Aumentei o período pós-antibiótico. Isso aí permite o quê? A aplicação dose única de alguns fármacos, como por exemplo a garamicina 280 para gonorreia, tá bem? Porque você aumentou o poder bactericida, aumentou o período pós-antibiótico, tá bem? Aí o concentração dependente, tempo dependente, né? Nós temos fármacos que são concentração dependente, que eu acabei de explicar, e temos fármacos que são tempo dependente. O exemplo, os beta-lactâmicos. Você pode aumentar em 5 vezes a concentração dele. O poder bactericida dele é o mesmo. E ele não tem período pós-antibiótico. Não tem. Ou seja, vai depender do tempo. Então, se é de 6 em 6 horas por 10 dias, então tem que ser de 6 em 6 horas por 10 dias. Senão a infecção volta novamente. Bem? Isso aí, essa questão de período pós-antibiótico é que garante eficácia, não é isso? Então tem um antibiótico lá, primeira dose, tomou. Segunda, a hora que ele vai tomar a segunda dose, a concentração cai, mas não cai abaixo da concentração inibitória mínima. Consequentemente, ele garante o quê? A eficácia. Tá bem? Agora, quando eu tenho antibióticos, né, que são tempo dependente, o que acontece? Tempo dependente, se não tomar na dose adequada, às vezes a concentração cai abaixo do MIC, ou seja, concentração inibitória mínima. E aí a bactéria volta o quê? A se multiplicar. Um exemplo disso são os antibióticos o quê? Tempo dependente, como os beta-lactâmicos. Tá bem? Bom, então eu tenho que conhecer do antimicrobiano, sua farmacocinética, sua concentração no local, se atinge ou não a concentração mínima, tem que conhecer sua farmacodinâmica, e aí depois eu fazer o quê? A contagem bacteriana, né? E observar a melhora clínica do paciente. Bom, eu tenho que observar também o quê? Eu tenho que observar também as reações adversas por classes, e eu também tenho que considerar também o quê? A resistência bacteriana. E eu tenho que conhecer os mecanismos de resistência bacteriana. Quais são os mecanismos de resistência bacteriana? Qual é a forma com que uma bactéria transmite os genes de resistência? Então, eu já sei que uma das formas, a principal, é através do quê? Dos plasmídios conjugativos, que contém informação, contém os genes de resistência. Que pode acontecer através do quê? Como é que ocorre essa transferência de uma bactéria A para uma bactéria B? Ela ocorre principalmente através do quê? Através dos plasmídios conjugativos. Como que ocorre essa conjugação? Através dos fímbrias. Tá bem? Ou pili. Vou colocar pili, né? Fímbrias ou pili. Então, ela transfere o gene de resistência. Uma outra forma é ela captar aquele material genético onde? No próprio foco infeccioso. Então, ela capta e ela também adquire o gene de resistência. Uma outra forma que eu expliquei para vocês é o bacteriófago. Mas o principal é o quê? Através de plasmídio, e o processo é chamado de conjugação. E quem que faz? Que estrutura que faz esse processo de conjugação? O pili, ou fímbrias. Tá bem? Bom, quais são os mecanismos gerais de resistência? Primeiramente, por exemplo, um antibiótico, vamos dar um exemplo aqui, um antibiótico que atua na síntese proteica. Então, ela tem que entrar onde? Tem que entrar na célula e atuar lá no ribossomo, para parar o ribossomo. Então, tem que entrar. Então, às vezes, entra por permeases, não é isso? O que às vezes a bactéria faz? Diminui a permeabilidade. Ou seja, o antibiótico não consegue entrar. Se ele não consegue entrar, ele não vai atuar. Então, bate e volta. Ok? Outro mecanismo de resistência. Aqui é um mecanismo de resistência, ou seja, alteração da permeabilidade. Não deixa o antibiótico entrar.
Outro mecanismo de resistência, bomba de efluxo, ou seja, o antibiótico adentra a célula bacteriana, ele vai lá atuar no ribossomo, mas ela tem uma bombinha especial para ele, ou seja, joga ele para fora, chamado bomba de efluxo. Tá bem? Bomba de efluxo. O outro mecanismo é o quê? Ela produzir enzimas, que pode ser intracelular ou extracelular, como as beta-lactamases, que degradam o quê? O antibiótico. E o último é o quê? O último mecanismo é a alteração do sítio-alvo. Por exemplo, não altera lá a unidade de ribossomo, não era 50 e 30S? Põe lá 51 e 31, altera. Altera a DNA girase, pronto, altera o sítio-alvo, que é o quarto mecanismo. Então, é através da alteração da permeabilidade, através da bomba de efluxo, através de mecanismos enzimáticos, sintetiza enzimas que degradam o antibiótico, ou alterando onde o antibiótico vai ter que atuar. E tudo isso é transmitido de uma bactéria para outra através dos plasmídios, que contêm os genes de resistência. Através do processo principal, que é o processo de conjugação. Tá bem? Conjugação. E qual que é a estrutura? Peeling, ou fímbrias. E aí nós começamos a observar no Brasil o surgimento de superbactérias, Staphylococcus, né? Klebsiella escherichia coli, resistência à cefalosporina, oxacilina, os carbapenems, como Pseudomonas aeruginosa, que é o bicho sete cabeças, é isso? E qual que é o medo? É o medo de infecções. Preste atenção, infecções da UTI, multiresistência, com vários mecanismos. Quando fala multiresistência, tem aqueles 4 mecanismos de resistência. Olha só. Né? 4 mecanismos, ou seja, diminui permeabilidade, bomba de efluxo, enzimas, não é isso? E alteração do sítio-alvo. Imagine só uma bactéria com esses 4 mecanismos de resistência. Sair da UTI, vir para o leito hospitalar, e do leito hospitalar não recebe visita, vir para onde? Na comunidade. Tá bem? Então esse é o maior medo, e por isso, grande parte, pelo uso indiscriminado e pelo surgimento da superbactéria, que surgiu o quê? Jogou os antibióticos, a Anvisa jogou os antibióticos onde? No Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC. Certo? Então esse é o medo. Bactérias da UTI vêm para onde? No leito hospitalar. Aí recebe a visita, vai para onde? Direto na comunidade. Ok? Como a gente vai controlar? Quais são as estratégias de prevenção? Né? Qual que é a estratégia de prevenção? Primeiramente, né? Prevenir a transmissão. Ok? Utilizar os princípios de antibiótico terapia. Estabelecer o diagnóstico efetivo, não é o achômetro. Né? A gente consegue, então, prevenir o surgimento dessas superbactérias. Além de ter comissão de infecção hospitalar, farmacêutico atuante nessa comissão, verificar as bactérias mais comuns daquele hospital, não é isso? Ver qual que é a unidade que mais tem essa superbactéria, se é na UTI neonatal, se é na UTI de adulto, e assim sucessivamente. Vamos parar um pouquinho aqui. Tem uns colegas que queriam entrar, dá um alô para o colega lá, que nós vamos permitir que ele entre agora. E vamos começar a falar agora dos antibióticos que atuam na parede celular.